tarde a todos, bem-vindo à primeira live do Bora Webinar, um projeto que contará com encontros mensais como este para conversar sobre mercado, inovação e o novo comportamento do consumidor. O que esperar dessa nova relação que surge entre público e as marcas no pós-pandemia, principalmente aqui no Nordeste? E o nosso tema de abertura é exatamente esse, Nordeste, um país dentro de outro país. E para esta conversa de hoje vamos ter eu, Daniela Freire, vou mediar, sou diretora da Câmara Portuguesa de Comércio, o presidente do Parque Tecnológico Porto Digital, Pierre Lucena, o Harry Zilberman, gerente regional de marketing da Ambev, e a Carla Bizouça, idealizadora do Bora Webinar, empresária e fundadora da LIV. Eu espero que essa nossa conversa de hoje seja bastante produtiva, que vocês postem suas perguntas aqui no chat, já para começar, para aquecer a nossa conversa, eu tenho aqui a minha primeira pergunta para a Carla. Carla, como é que surgiu a ideia do Bora Webinar? Oi todo mundo. Queria agradecer, Dani, você topado aqui essa empreitada. Queria agradecer a presença do Pierre, do Harry. Então, no primeiro momento, eu acho que foi um baque para todo mundo, né? Era uma realidade distante, o Covid, e eu fui no primeiro mês bombardeada por várias pesquisas, vários insights, né? Agências grandes de São Paulo mandando insights, usando muito a Europa como exemplo, né? E eu recebi e comecei a ver a história do novo normal, que o hábito de consumo vai ser através do online, que vamos ter hábitos de saúde mais fortes. E aí eu comecei a olhar um pouquinho para a nossa região. E muita coisa do novo normal eu não consigo ver sendo aplicada na região Nordeste, né? E aquilo começou a me deixar angustiada, porque nós já éramos o líder aí do Brasil de desemprego, nossa economia gira muito no turismo e em eventos populares, onde a gente teve uma queda absurda, né? Zeramos aí o faturamento, e a previsão de retomada para a gente vai ser um pouquinho mais longa. Então, fiquei questionando, gente, como é que vai ser esse novo normal para a região Nordeste? Então, as marcas não podem, não devem, nesse momento, fazer conclusões de um Brasil como um todo. Então, resolvi trazer uma pauta construtiva, especificamente sobre o Nordeste, analisando todas as mudanças de comportamento do consumidor e as ações das marcas também para esse novo consumidor, né? Porque hoje fazer uma previsão é difícil. E aí quis trazer mês a mês, porque hoje eu sou uma pessoa diferente de um mês atrás, totalmente diferente de 2 e de 3 nem se fala. Então, a ideia surgiu realmente para a gente abrir essa discussão com jornalistas, pessoal da área de marketing e marcas e setores produtivos, né? Essa é a ideia. Eu que agradeço pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu acho que todo mundo, independente de idade, de gênero, de classe social, né, sente que algo mudou desde o início dessa pandemia. E o Bora Webinar, a ideia dela é uma oportunidade da gente entender o que é que profissionais que pensam em inovação como você, como o Pierre, como o Harry, acham disso tudo. Como é que vocês vislumbram para o futuro, né? Acho que a gente tem aqui, todo mundo aqui hoje buscando novos cenários. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas antes da gente começar mesmo o nosso tema, eu queria pedir para que quem está acompanhando, de novo, mandem suas perguntas, interajam com a gente, porque é muito importante também ver o que é que vocês estão pensando e para que os nossos convidados, né, Carla, Pierre e Harry, consigam tirar as dúvidas de vocês. Vamos aproveitar essa oportunidade. Então, bora o webinar? Eu vou começar perguntando para Pierre. Pierre, é senso comum que a pandemia gerou uma crise humanitária sem precedentes e que, consequentemente, né, repercute nas relações de consumo. Como é que o setor de inovação está contribuindo para que o mercado nordestino, com todas as suas particularidades, atravesse esse momento de coisa, tendo o menor prejuízo possível, até ampliando os negócios, né? O Porto Digital acabou de lançar a plataforma Dado, que mostra bem a importância de aliar a tecnologia às políticas públicas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Essa participação no webinar, na verdade, que a Lídia está montando por aí, eu acho que mostra, na verdade, o cenário que a gente vai ver a partir de agora, né? Onde as pessoas estão se encontrando todos os dias, mas se encontrando de uma forma diferente, pelo menos por enquanto, né? Bom, o Porto Digital, ele tratou ali de fazer algumas ações que pudessem, na verdade, ajudar nesse momento, né? Então, a gente voltou nossas informações, nossas energias para isso. Só lembrando, o Porto Digital é um parque tecnológico que tem 340 empresas dentro dele, e essas empresas aqui
na maioria dos casos, fazem as inovações. Só que a gente fez também, dentro do próprio núcleo de gestão do Porto Digital, algumas soluções. A gente fez através de um edital do Ministério Público de Pernambuco, a gente fez um edital para várias inovações, né, como, por exemplo, um WhatsApp médico, o DaiCovid, que é um rastreamento para calcular qual o risco que você está correndo se você for em determinado local naquela hora, né, porque ele rastreia as pessoas que estão infectadas. Tal. Tem uma série delas, mas tem duas em particular que eu gostaria de citar. A primeira é o Atende em Casa, que é feito pela Pitang, com o apoio do Google Cloud. O Atende em Casa já atendeu milhares de pessoas que têm suspeitas de Covid, através de inteligência artificial, e direciona direto para um médico. Então, você tem a possibilidade de fazer uma consulta médica por teleconferência, já para saber se o SUS o SAMU deve ou não ir na sua casa. Né? Então, tem ajudado bastante. E a outra é o índice de isolamento da Inloco. Então, quando você vê no Jornal Nacional que São Paulo tem um índice de isolamento de 45%. Aquilo é feito dentro do Porto Digital através da Inloco. É um índice que ficou nacional, com uma base de 60 milhões de telefones celulares, que é o que a gente consegue rastrear pelo sistema da Inloco. Então a gente fez aí uma série de inovações. E o que você falou, né? Que é uma plataforma chamada Dado, que na verdade é uma encomenda tecnológica da Prefeitura do Recife para o Porto Digital. A Prefeitura quis fazer uma saída organizada, baseada em informações científicas que, ao mesmo tempo, reduzissem o risco da atividade que está voltando e que a gente voltasse com o máximo de impacto econômico possível. Então, essa plataforma tem como objetivo dar essa sinalização toda segunda e quinta, né, hoje mesmo, né? 6 horas da tarde tem uma reunião com o prefeito para dizer se deve liberar mais atividade ou não. Já posso adiantar que a gente não está defendendo liberar mais atividade ainda, mas que está próximo de liberar novas atividades, como até o restaurante, por exemplo. Mas algumas a gente liberou na quinta-feira, sexta foi anunciado, o retorno às praias, né, parques e as ciclofaixas. Né? Eu ainda defendi que as ciclofaixas ficassem todos os dias para esvaziar o transporte público, porque o risco de contaminação está dentro hoje do sistema de transporte público. Né? Então, eles estão muito aglomerados, a Urbana diminuiu a oferta de viagens, então a gente está por ali. Mas, na verdade, a gente usa ali inteligência artificial para fazer uma série de prognósticos e a gente está caindo no campo para fazer um bom trabalho em relação a isso. Né? E eu estou particularmente cuidando disso sozinho, sozinho não, cuidando disso pessoalmente, junto com um grupo de 9 cientistas, porque esse é um projeto de muito impacto para a cidade do Recife. Né? Mas a gente assim, está cuidando do máximo de coisas possível, com o apoio das empresas. As empresas estão fazendo muita coisa, então é uma coisa importante. Na pesquisa que a gente fez há uns 20 dias atrás, 46% das empresas continuam contratando na pandemia. E a maioria delas teve aumento de faturamento, porque as soluções digitais estão, lógico, as grandes soluções são dadas pelos Google, Facebook, Apple, esses parceiros. Né? Por exemplo, a gente está usando o Zoom aqui. Ninguém vai pegar vai montar uma plataforma de videocomunicação agora, de uma hora para outra. Cada um faz o seu ponto. Sim, a gente está vendo, tem visto, eu tenho acompanhado amplamente as ações do Porto Digital e é muito bom a gente saber que tem dentro do nosso estado um ator tão importante que sim pensa com responsabilidade essa volta, esse pós-pandemia, não é? A gente se sente mais seguro. Eu vou aproveitar para perguntar para o Harry sobre o impacto na indústria dos eventos. O Nordeste, de uma maneira geral, tem muitos eventos, né? Tem uma indústria cultural muito forte, com festas que movimentam aí milhões de São João de Caruaru, a gente tem a exposição do Crato, a gente tem a Missa do Vaqueiro no interior, para não falar dos outros eventos ao redor do Nordeste, né, ao longo do Nordeste. Queria saber contigo, Raul, qual foi o impacto desses cancelamentos no faturamento da Ambev, não é? E como é que a Ambev está apoiando a cadeia produtora que surge ao redor de cada um desses eventos? Porque a gente sabe que toda vez que tem uma festa, começa a surgir aí uma série de profissionais, uma série de atividades que movimentam a economia, que geram milhões e só às vezes são empregos muito informais. Como é que a Ambev está apoiando essa cadeia produtora? Bacana. Bom, boa tarde, Dani. Boa tarde, Carla e Pierre. É um prazer estar falando aqui com vocês, com todo mundo que está
tá escutando esse webinar, que eu tenho certeza que está sendo mega rico. Antes só de responder essa pergunta, eu queria fazer um gancho sobre o que a Carla falou na introdução dela, que me chamou muito a atenção, que esse novo normal, né, esse termo que está sendo tão difundido, está muito associado com a gente não pode no Nordeste pensar em soluções para o Brasil como um todo, né? Então acho que o que é mais louvável que tem nessa iniciativa é como que a gente consegue pensar e regionalizar cada vez mais o papel de cada um dos participantes na cadeia no geral, né? Não só a empresa e a iniciativa privada, como o poder público, as iniciativas públicas, as próprias agências, todo mundo que pensa no fim das contas em como que a gente pode sanar ou propor soluções para resolvedores ou dilemas do consumidor, né? Seja ele quem for. Então eu concordo muito com isso e acho que no fim das contas é um pouco do que eu posso mais agregar aqui, né? Como que a regionalização no nível mais micro possível, né? A gente está falando de um nível municipal, um nível estadual, como o consumidor de Pernambuco é diferente do consumidor que curte um Expocrato, que curte um Carnaval de Salvador, interfere nas soluções e no planejamento estratégico de uma empresa como a Ambev, né? Então, só fazendo esse gancho para começar, porque eu concordo muito pelo fundamento do que foi dito, né? E quando a gente fala sobre o impacto, né, sobre isso, no fim das contas, claramente que a falta dos eventos tem um impacto no que a gente vê sobre a venda de cerveja direto, de maneira extremamente correlacionada, mas mais do que a venda da cerveja, eu acho que é um modelo que teve que ser adaptado e reinventado sobre como que a marca pode se conectar com o consumidor, né? Mais do que a venda da cerveja no evento, o que o evento entrega para uma marca é o que o consumidor vive e o que aquilo interfere para ele, o que ele forma de imagem sobre aquela cerveja, sobre aquele whisky, aquele serviço de delivery que participou como um patrocinador, né? Então, eu acho que, no fim das contas, mais do que afetar, forçou um pouco a curva na maneira da adaptabilidade, como que as empresas tiveram que se adaptar para entender que nesse novo formato do digital, sendo ele o grande core, esse grande meio na maneira de se comunicar, as marcas tinham que ter um posicionamento e conseguiriam entregar algum tipo de entretenimento, né? Eu acho que era alguma curva que a gente via que, naturalmente, ela ia vir se aguçando ao longo do tempo, mas com as consequências diretas da pandemia, com as consequências diretas dos cancelamentos de grandes aglomerações, essa curva se forçou. E toda a adaptabilidade que veio para o mundo digital forçou muito a interação do público nesse novo meio, e eu acho que as consequências disso serão muito positivas e vão trazer muita novidade para esse novo normal, né? Para esse mundo pós-pandemia que a gente cada vez mais está próximo do que a gente vem falando. Sim, como a Ambev está apoiando a cadeia? Vocês têm alguma ação específica voltada para essa cadeia produtora? Alguma ação específica para a parte dos eventos? A gente está vendo muitas lives, não é? A Ambev está aí participando também. O que vocês têm feito nessa área? Legal, desde o começo da pandemia a gente está tentando solucionar o máximo das dores possíveis dos consumidores ou de diferentes elos da cadeia. Quando a gente pensa sobre esse elo, que no fim das contas são os produtores de eventos, são os artistas que são incríveis parceiros nossos na construção das mensagens da marca, a gente viu nas lives uma maneira de endossar um pouco mais uma queda natural do faturamento, do fluxo de pessoas, a conversa do público, do fã, com o artista por si só, né? Então as lives se provaram um modelo que, no fim das contas, trazem uma interação muito forte e acho que mais do que isso, elas trazem uma proximidade com o artista muito bacana que todo elo ganha, né? Então, o patrocínio, e mais do que patrocínio, porque eu acho que o patrocínio é uma palavra muito dura de se falar, a cocriação, né? O colaborativismo junto com os produtores, junto com os artistas por si só, faz a cadeia se reinventar e faz a cadeia não sofrer tanto nesse momento, né? Como a gente estava falando um pouquinho antes do papo começar, a indústria de eventos sofre pela queda do faturamento, mas ela conseguiu se reinventar de algumas maneiras, né? Foi até um pouco do ponto que o Pierre trouxe aqui, sobre como as empresas que se adaptaram no mundo digital conseguiram crescer o faturamento e se manter contratante, né? Então, eu acho que essa adaptação, esse cenário, no fim das contas, vai de encontro com muitas coisas. E aí, terminando de responder, as lives, no fim das contas, vão de encontro para esse elo da cadeia, mas não só isso, né? Iniciativas para o próprio consumidor final, iniciativas para quem precisa de acesso, para quem precisa de estrutura, para o próprio poder público, muitas vezes com uma parceria público-privada, vem se provando muito eficiente na nossa execução e na nossa mentalidade como empresa que tem tanta interferência na vida do brasileiro. E aí eu quero só dar um complemento, que a Ambev tem sido muito ativa aí, né, no pós-pandemia, no pandemia, né, eles produziram álcool em gel, nunca fizeram antes, produziram milhares de álcool em gel distribuído de graça, fizeram hospitais, co-produziram hospitais, né, com outras marcas, assim, então, assim, eu tenho muito orgulho aí do trabalho da Ambev, vocês têm uma velocidade gigante aí de se adaptar.
E eu sei também que para vocês deve ter sido uma perda grande o faturamento também na coisa dos eventos, né? Mas a campanha do Vai Ter São João Sim, foi muito legal, porque nós, né, nossa região Nordeste, eu acho que o São João é muito mais importante para nós do que o Carnaval, porque o Carnaval a gente tem aí Salvador e Recife, como dois polos fortíssimos, mas o São João movimenta o interior de todos os estados, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe. Então, assim, a título de economia, o nordestino sofreu muito mais aí sem ter o nosso São João, e aí deu orgulho de ver. Vai ter São João sim, com a Brahma, né? Foi bem legal, parabéns. Pô, obrigado. E só complementando um pouco em cima disso, eu acho que vai muito de encontro com esse termo que eu venho falando bastante sobre adaptabilidade, né? Não é sobre você entender que um calendário de eventos deixou de existir, que você não tem um papel para cumprir, você não tem um papel para endossar, né? Então, adaptabilidade na maneira de você abrir mão do malte da cerveja para você fazer pão e doar esse pão, abrir mão da goma da mandioca que a gente faz a nossa, uma cerveja pernambucana, para doar isso em goma de mandioca junto com a Zé de Lima. Então, iniciativas que cumprem realmente várias dores do consumidor, eu acho que a gente vem entregando. Não é fácil, mas vai muito com essa mentalidade da adaptabilidade, entender como que a gente pode ajudar da melhor maneira. E o São João, no fim das contas, é uma pena que não vai acontecer fisicamente no Parque do Povo de Campina Grande, em Caruaru, como deveria estar acontecendo, inclusive nessa semana, né, como a data depois de amanhã. Mas eu acho que é incrível a iniciativa da gente fomentar a tradição e a simbologia desse evento, né? E esse é o poder de uma cerveja, esse é o poder de uma marca que se faz tão próxima do consumidor durante tantos anos. Você tem a permissão para contar essa história, você tem a oportunidade de relembrar a importância disso, de falar que vai ter São João sim. E é muito bonito ver as marcas se unindo para um bem comum, não é mais do que negócios em si, mas olhar para o Brasil e ter uma atitude proativa de ajudar mesmo. Eu vou emendar a pergunta para a Carla, que já bate nesse assunto também, que é sobre a retração ou não do consumo. Existe uma especulação aí grande que haverá uma retração de consumo e outra corrente, por outro lado, defende que vai haver um volume maior de vendas, porque as pessoas vão começar, vai acabar a quarentena e as pessoas vão querer aí tirar um atraso, o que aconteceu agora no mercado da China, né, onde as lojas abriram e houve uma busca desenfreada. A verdade é que o perfil do consumidor e, consequentemente, né, o relacionamento com as marcas se transformou profundamente. A gente tem que ver agora como é que foi essa transformação na prática. A gente pode falar, Carla, de uma reinvenção de toda uma maneira de comunicar e também de se vender. E como é que é esse novo consumidor? Porque a gente vê agora usuários muito mais engajados, não é? O consumidor está muito mais engajado, muito mais preocupado com como as marcas estão se posicionando. Então, na verdade, o consumidor, até um pouco antes da pandemia, já estava se mostrando uma evolução aí, né? Se uma calça jeans apoiasse a África, você comprava uma calça jeans igualzinha, pelo mesmo preço, mas se uma tivesse uma causa por trás, ela venderia melhor. Essa galera mais jovem aí, eles estão buscando mudar o mundo e tem voz, a internet ajudou muito, né, essa coisa. Mas o que eu acho é que a gente hoje tem 3 consumidores, né, na pandemia, assim, 3 perfis. O negativista, o que nega, né, o problema, o que está caindo na real e o que já caiu na real e que quer muito esse novo normal e que briga e tal. Só que nunca foi tão importante as marcas entenderem a coisa do nicho, né? A gente está vivendo realidades totalmente diferentes, Sudeste, Sul, Nordeste. O próprio Nordeste, a gente é diferente do Maranhão. E nunca foi tão importante a empatia, eu acho, né? Eu acho que na comunicação vai mudar tudo. A marca que não entender, você viu agora a Bombril relançou uma esponja de aço chamado de... Ai, não me lembro... Semana passada. Crespinho. Eles foram cancelados, posicionamento racista. Então, assim, o consumidor, ele está num momento extremamente sensível, porque a grande maioria, principalmente aí no Nordeste, né, nós já éramos o maior líder de desemprego. A tendência é que talvez sejamos ainda mais por conta do turismo, né, que vai demorar um pouco a voltar. Então, a gente tem um consumidor raivoso. Ele está trancado, ele está sem ver a família, ele perdeu o emprego, ou ele está com medo de perder o emprego, ou alguém próximo faleceu. Então, ele não aceita erros, ele não aceita que a campanha, por exemplo,
isso que a Ambev falou, muito mais importante do que a festa e tal, é o propósito de cuidar do consumidor. Antes da gente entrar, eu estava dando parabéns pela ação do LGBTI, né, que eles fizeram o caminhão lindo, maravilhoso, eu fiquei emocionada. E eu acho que é isso que o novo consumidor quer. Ele quer a marca que cuide do coletivo, que tenha responsabilidade social, sabe? Aquele comercial de uhul, vamos lá, não está caindo agora, porque uhul, vamos lá, tá todo mundo, né? Sem saber para onde ir. Então, eu não consigo lhe dar uma previsão, né? Porque acho que ninguém consegue, mas o que eu acredito é que a comunicação de nicho, a comunicação de bandeiras, né? De bandeiras, como a gente está vendo aí, em apoio aos negros. O YouTube acabou de dizer que vai botar 200 milhões de dólares só em conteúdos de content de Black People. O Facebook anunciou hoje também 200 milhões de dólares. Então, assim, é um caminho sem volta, né? A gente olhar a minoria, a gente cuidar do próximo. E eu acho que esse consumidor, ele não vai apoiar, ele vai cancelar mesmo, né? Quem for contra isso. Mas o que eu digo, a gente está aqui conversando, pode ser que daqui a um mês eu lhe dê uma outra observação, né? Mas o que eu acredito hoje o que eu acredito é isso, é um marketing humanizado. Se as empresas não se humanizarem, sabe, apesar da gente viver na época digital, do WhatsApp automático, eu acho que a empresa que humanizar, que chegar junto do cliente, é até mais importante do que o próprio produto, né? É você ser humano. E a gente está aí com a Ambev, que faz isso muito bem. Eu tenho o maior orgulho dela. Trabalho há 15 anos com a Ambev e só orgulho a gente. Muito legal. Eu acho que a gente está numa geração de consumidores mais engajados e, consequentemente, de empresas que precisam se engajar também, serem mais transparentes nas suas ações, porque agora o consumidor quer saber o que é que pensam as empresas, né? O que é que ela, além de comprar, ela quer comprar de alguém que ela concorde com o consumidor, quer concordar com as causas. Pierre, desculpa? E só para finalizar, o ponto é muito interessante, que por mais que as pessoas cobrem isso dos consumidores, o consumidor cobre das marcas, né, e do que a gente vem vendo, existe um teto de vidro muito forte de que uma marca, uma empresa que queira se posicionar, mas que ela não tem isso no seu DNA, que não seja uma verdade, né? Que é o que a gente fala que, na verdade, é o puro oportunismo da pauta, né? Como a gente próprio viu durante toda essa repercussão do Black Lives Matter, tudo que a gente viu sobre empresas que entraram nesse discurso, mas que no fim das contas tem um discurso em vão, né? Que dentro do seu próprio quadro não cumpre com algumas percussões e tudo mais. Então é super importante entender que por mais que o marketing de causa, tudo que a gente fala sobre o propósito, esteja muito cada vez mais em voga e mais em evidência, por outro lado, as empresas têm que se preparar para participar disso, porque se não fizer parte do DNA, se não fizer parte de quem as empresas são, no fim das contas é um puro oportunismo e o consumidor ávido e engajado sabe cheirar isso de cara e não engole seco isso não. Então acho que é muito importante esse contraponto também. Desculpa, eu caí aqui, mas voltei. Então voltou na hora certa, voltou mesmo na sua pergunta. Tanto a Câmara, a gente falava sobre o engajamento das marcas e falava sobre como as empresas precisam ter no DNA uma transparência maior, precisam fazer aquilo que dizem, não é? Porque às vezes se engajam numa causa, mas quando vai ver na realidade não estão tendo dentro de casa a mesma atitude. Queria perguntar para você, Pierre, puxar aqui um pouquinho para a parte de comércio exterior. Tanto aqui na Câmara Comercial Brasil-Portugal, quanto em outras câmaras comerciais que eu tenho contato, as pessoas olham para as notícias sobre a pandemia no Brasil e me perguntam imediatamente como é que fica a relação das empresas exportadoras nesse cenário todo. O Porto Digital sempre foi muito conhecido por exportar serviços muito qualificados, né? Essa demanda por exportação continuou nesses últimos meses e já completando, né? Na tua opinião, uma vez que não somos exatamente o estado ou a região mais industrializada do Brasil, focar no mercado internacional pode ser uma saída não só para as empresas de tecnologia, mas para o Nordeste de uma maneira geral, para a própria começar a retomada econômica por aí? Sim, veja, a gente tem algumas empresas que exportam serviços, né? Tem duas em particular, duas que são nossas maiores empresas, a Accenture, por exemplo, para quem não sabe, a Energia de Portugal
O sistema dela é todo lá dentro do bairro do Recife, no Porto Digital, é um galpão da Accenture que funciona lá. Ela trabalha para a EDP, né? Além de outras mesmo. Mas e a Tempest? A Tempest é a empresa nossa líder de segurança da informação na América Latina. A Tempest hoje tem como clientes, além do Bradesco inteiro, 100% das contas bancárias do Bradesco é aberto pela Tempest. Mas a gente tem, por exemplo, a Economist faz a segurança da informação com a Tempest, a BBC de Londres. E, para quem não sabe, a Olimpíada de Tóquio, que seria agora, né? Ela vai ser o ano que vem, ela tem a segurança da informação dela é feita dentro do Porto Digital também, pela Tempest. São 200 mil ataques cibernéticos por dia. Então, assim, essas são empresas que têm uma relevância grande aí nossa no mercado internacional, só que o que está acontecendo hoje, isso é normal de mercado, é que a demanda hoje que nós temos no próprio Brasil é tão grande por serviços de tecnologia, de tudo que você possa imaginar, que a gente atende muito para São Paulo, porque é onde a gente está, é quem está demandando bastante agora. A gente vende muito mais para São Paulo, por exemplo, do que para Recife. A maioria das empresas, a Accenture mesmo, não tem nenhum cliente em Recife, por exemplo. Né? A Vanad também, acho que tem um ou dois. A Inloco atende muito fora. Então a gente tem muita demanda vinda de São Paulo hoje, é natural, né? A Ambev mesmo tem projeto dentro do Porto Digital de Tecnologia, mas a gente vê, na verdade, isso como uma possível saída, né? Isso é normal porque a gente precisa gerar divisa para cá. Agora, o problema da área de tecnologia, basicamente, é que não tem gente disponível para trabalhar em projetos, né? Então, o que acaba acontecendo é que, se você for um centro formador de mão de obra de alta performance, você acaba carregando, trazendo negócios para o seu local, né? Então, esse é o grande problema que a gente tem. Eu obviamente, estou muito preocupado aí com essa nova volta às atividades, porque o Porto Digital tem um projeto muito relevante no bairro do Recife, né? A gente restaurou o bairro inteiro. O bairro, para quem não lembra, seria hoje a Cracolândia da cidade, né? Então, a gente tem uma participação muito importante nessa recuperação do bairro e há uma apreensão normal ali de como as atividades voltarão, né? A gente sabe que no começo ainda vai voltar de forma um pouco lenta, tal, mas há uma preocupação muito grande. Apesar que eu acho, sinceramente, que mesmo que a gente está falando aí do novo normal, tal, mas daqui a pouco poucas coisas resistirão aí a uma aglomeração como o carnaval, né? Então a gente sabe que as coisas acabarão voltando ao normal mesmo, mas vai precisar dar um tempo para que as coisas se maturem. Agora, esse momento, assim, então, é uma coisa importante. A gente teve muita dificuldade em fechar novos negócios, porque como você não encontra pessoalmente as pessoas, né? Isso é uma coisa muito difícil. Tudo vai deixando para depois. Quando a pandemia acabar, depois eu visito e tal. E você só contrata empresas, principalmente no setor B2B, você só contrata quando você olha no olho, tem um negócio firmado, alguma coisa, ainda tem um processo lento ali. Os varejos têm uma dinâmica diferente, mas no nosso caso, a gente precisa que volte para conseguir crescer mais ainda. Lembrando, no ano passado, a gente cresceu 24% o faturamento no ano, foi muito grande, e a gente estava esperando mais ou menos a mesma coisa esse ano. Ainda não temos um cenário não, mas a gente vai crescer mesmo assim. É um momento que pegou todo mundo de surpresa, acaba gerando rebote em todos os negócios, né? Seja de tecnologia, seja de comunicação. E eu queria perguntar para a Carla. Carla, você acha que nessa pandemia a comunicação passou para outro patamar, ganhou outra visibilidade? Porque antes a gente tinha a imprensa quase que um papel secundário de informar, mas a mobilização não era tão grande. Hoje a gente vê, por exemplo, os jornais se juntando para fornecer os dados sobre a pandemia, porque não existe uma transferência como se queria. Como é que tu vê hoje o papel da comunicação? Você acha que ganhou outro grau de importância? Não, com certeza, né? A informação sempre foi um dos poderes, né? Dos segmentos. Mas, assim, agora bem mais. Eu acho que a coisa do fake news é gritante, né? Como ela está gritando, e o papel, acho que comunicação, inclusive, foi considerado como serviço essencial, né? Podia sair jornalista, podia sair médico, podia sair abrir farmácia e comida. E o jornalista é considerado como um serviço essencial. Eu acho muito, muito importante. A gente até fez um projeto logo que começou a pandemia. Hoje nós temos
nós temos 600 produtores de conteúdos em todo o estado, cadastrado, recebendo 3 notícias. Todos os dias eles repostam. A gente tem 8 milhões de seguidores. Quando a gente soma os seguidores desses 600 produtores de conteúdo, nós estamos do litoral até o interior de Pernambuco. Nós temos 600 produtores de conteúdo cadastrados dos diversos assuntos. Tem gente que fala de gastronomia, tem gente que fala de crochê, tem gente que fala de turismo. E eles entraram nesse nosso projeto, chama PE Unido. E todos os dias, há 60 dias, a gente solta 3 notícias verídicas, só de veículos oficiais. Ministério, jornais, Secretaria de Saúde, para disseminar a informação limpa, correta, para tentar acalmar a população, né? Entretenimento também. Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia ter uma adesão tão grande. A gente começou com 60 produtores de conteúdo, deixou o link aberto, a gente não tem ponto de corte de quantidade de seguidores. Então, eu tenho gente de 600 mil seguidores e tenho um produtor de conteúdo com 1.000 seguidores. E eles estão na lista de transmissão, a gente discute as pautas e a gente dissemina a boa informação. Uma ação gratuita, uma ação que começou por boas práticas e a gente está com números gigantescos. Então, eu acho, sim, comunicação já era e agora é super mais importante, né? As pessoas falam do fake news, mas tem a good news também, né? Que é produzir informações relevantes. E é isso que a gente está apostando agora para essa nova fase. Eu já tinha, né, um núcleo de branded content, que é conteúdo da própria marca. Grandes empresas já têm seus próprios portais de notícia. E eu acho que isso também é um caminho, que a gente tem que engajar notícias positivas e patrocinar quem fala a notícia verdadeira. E eu acredito, sim, que esse é um canal importante aí. Eu acho que bate também no que Harry falava, que as empresas cada vez mais vão produzir sua comunicação, não é? Se comunicar mais perto com o público, porque com a fake news, como você falou, as próprias empresas querem falar a sua verdade, não é? Não deixar tão solto para que as coisas se disseminem como a solta, né? Como querem. Eu vou aproveitar que... Desculpa, eu ia dar só um exemplo. Antes da pandemia, um fato que eu estou sempre observando, né? Eu fiz durante 2 anos a comunicação do blog da Verdade da Petrobras. E foi numa época muito difícil, na época do estouro dos escândalos da Petrobras, e a gente lidou com as redes sociais muito raivosas. Eu digo que eu fiz uma pós-graduação de branded, sabe? Foram 2 anos só de muito problema ali online, mas a gente aprendeu muito a tirar amostragem, tudo, mas só falando um pouquinho, quando você imaginar que a Carlinhos Brau lançou o Tribalistas com a Marisa Monte, né, e o Arnaldo Antunes, sem avisar a ninguém, abriram o Facebook ao vivo e lançaram. Imagina, a maior turnê deles. Não fizeram coletiva de imprensa, não prepararam release, se juntaram em casa, abriram o live e jogaram. Isso antes das lives serem esse buchicho, né, que está hoje. Então, é o que eu falo, já havia uma transformação na nossa porta, né? O Porto Digital está aí, que tem mais de 20 anos, mas agora todo mundo entrou, né? A gente brinca de roupa e tudo na piscina. Mas já havia uma transformação muito forte. Eu acredito demais que a própria marca tem que fazer o seu conteúdo, né? E hoje a Petrobras, por exemplo, ela só faz coletiva de imprensa para dar resultados financeiros. Toda a comunicação com a imprensa é através do blog da Verdade dela, que é o blog da Petrobras. Então, isso é uma tendência, já antes da pandemia, mas acho que agora vai ser mais e mais por conta do fake news, né? Você abre o seu veículo e você comunica. Sim, acho que a gente tem aí uma grande tendência de empresas mais próximas do público. Eu vou aproveitar que a gente tem aqui o Expert em Marketing, então, de uma das maiores empresas de bebida brasileira, né? Para pedir uma visão panorâmica do setor. O marketing vem sendo aí, Harry, bastante requisitado, a gente já falou muito disso aqui, nesse período de pandemia. Mas nem todo mundo, nem todas as empresas estão conseguindo ter a benefício de antes, porque alguns truques já são batidos, as abordagens, como se tinha antes, não funcionam mais, né? A gente já fala também um pouquinho disso aqui. E, ao mesmo tempo, o compromisso com as ações sociais de impacto coletivo, como doações de equipamentos, o próprio de campanha que Carla falou mais antes, né? As ações solidárias de uma maneira geral,
vem aumentando significativamente o capital reputacional das empresas. Como é que tem sido na Ambev? Vocês redesenharam o marketing da empresa? Existe também essa preocupação com o social na estratégia de vocês? Primeiro, sobre a preocupação com o social, eu acho que um pouco das iniciativas e o que a gente vem pregando durante a própria pandemia, o momento que a gente vive, mostra como o social não necessariamente é um adendo ou um anexo dos planos, mas como é uma das vertentes, um dos pilares que norteiam todas as nossas marcas e todas as nossas iniciativas. Então, acho que tudo que a gente sempre se propuser a fazer, sempre vai ter um viés, sempre vai ter que estar alinhado com um pouco desse viés social, que cada vez mais é cobrado, mas eu acho que a gente vem fazendo um trabalho muito bacana com isso, um pouco do próprio feedback que a gente vê sobre as próprias ações durante esse momento de pandemia, provam esse ponto. Aí, um pouco sobre a estratégia, eu queria fazer, na verdade, mais um gancho sobre a fala da Carla, porque eu tô gostando muito dos pontos dela, que ela falou muito sobre como esse projeto do PE Unido vem dando a possibilidade de novos comunicadores, como se consegue disseminar uma mensagem com certa facilidade. E aí, sobre o ponto da fake news versus o good news, né? Eu acho que fake news, no fim das contas, ele é reflexo e consequência direta da banalidade e da trivialidade que as pessoas têm de se comunicar hoje em dia, né? Como que você consegue ver ao longo das últimas décadas como ficou fácil você se expressar, né? Para você antes querer se falar com alguém era por correio postal, depois pelo telefone, aí o celular começou a vingar, depois a gente viu o começo da digitalização, Orkut, ICQ, MSN, até hoje em dia que você consegue, através de um celular como esse aqui, entrar, fazer um TikTok e fazer um conteúdo que pode impactar 500 mil de pessoas em 2 horas, né, em um dia. Então, quão trivial ficou você gerar seu próprio ponto de vista, sua própria comunicação e gerar seu próprio entretenimento, né? E acho que isso vai muito de encontro, e essa trivialidade, como as pessoas vêm produzindo seus próprios conteúdos, vai muito de encontro do que os próprios consumidores esperam das marcas por si só. Ninguém espera mais que uma marca ocupe 30 segundos no Jornal Nacional falando quão legal ela é, quão bacanuda é essa marca, olha que bacana que eu tenho essa novidade, essa inovação e por aí vai, né? No fim das contas, o que as pessoas esperam das marcas é também ajudar a entreter. Não à toa, ninguém quer ser interrompido mais por propaganda, por comercial. É só você ver como o próprio VOD, o Netflix, o Amazon Prime vem crescendo pra caramba porque as pessoas não querem ser mais interrompidas, né? Então, acho que isso vai muito de encontro. E para você não interromper, no fim das contas, qual que é o remédio? É você entreter. Então, acho que um pouco da mudança de diretriz e um pouco do que a gente percebe, como o consumidor é ávido por entretenimento e por conteúdo que seja relevante para ele, né? Como que a Skol, uma marca que é tão difundida por todo o país, não somente fale que ela é uma cerveja leve, feita para diversas ocasiões, mas fomente isso através de artistas da própria música do pagodão baiano, por exemplo, ou do forró que pega tanto Pernambuco quanto o Ceará e outros estados, né? Como uma cerveja como Brahma, não seja só uma marca que esteja lançando uma duplo malte, que é a junção de 2 maltes, e olha que legal, eu sou um novo líquido, um novo conceito no mercado, mas empregue isso de uma maneira criativa, de uma maneira que leve entretenimento para o consumidor, né? Então esse é o grande desafio das marcas, eu acho que passa muito por entender que elas não estão mais no holofote, mas sim o consumidor está no centro de tudo, e a marca tem uma prestação de contas, tem sempre um dever de entreter, de chamar atenção e mostrar quão bacana ela pode ser em termos de geração de conteúdo, né? É só você ver como, por exemplo, marcas como Netflix, né, chamando de marcas por si só, roubam tanto espaço no digital, são sempre referências de benchmark, de responding no Twitter e por aí vai, né? Porque é uma marca que consegue entreter, é uma marca que consegue ter um posicionamento e passa um ponto de vista muito claro para o consumidor. Então, essa junção de entender que o consumidor está no centro e você precisa sempre estar chamando a atenção dele de uma maneira muito, muito muito direta com o que você puder como marca, eu acho que já é uma coisa que está cada vez mais evidente, mas cada vez mais vai ser necessário e vital para as marcas perdurarem por mais tempo como relevantes na vida do consumidor. Vocês me escutam? Ah, meu som estava desativado, desculpa. Ah, mas... Foi erro meu aqui. A gente vai abrir agora para as perguntas que o público fez aqui no chat, mas antes, para a gente fechar essa rodada de perguntas, para a gente abrir para as pessoas, eu queria fazer uma pergunta para os três. O que é que vocês entendem como novo normal? O que é esse novo normal? Eu sei que a gente falou um pouquinho antes, mas assim, como é um termo que está se usando muito para Pierre, o que é o novo normal do mercado? Para Carla, o que é o novo normal do consumidor? E para Harry, o novo normal da comunicação das empresas?
Oi? Posso começar aqui? Pode. Eu acho que a Carla tá no mudo e o Pierre também. Bom, para mim o novo normal, no fim das contas, ele forçou uma aceleração na transformação digital, né? As pessoas tiveram que migrar para esse ambiente e hoje em dia elas já viram as facilidades e os desafios que tem nesse novo meio. Então, o novo normal, para mim, em termos de comunicação, envolve o consumidor entender a importância do digital cada vez mais forte e cada vez mais presente na vida do consumidor, na entrega de conteúdo, na entrega de mensagem de marca e na entrega de entretenimento como um todo, né? Então, desde a experiência de shows, você pode tem dois exemplos internacionais para mim que são referências incríveis. O Tomorrowland, que é um dos principais festivais de música do mundo, que vai em 240 mil pessoas por edição no interior da Bélgica por ano, cancelou, obviamente, esse ano não conseguiu pela aglomeração, e transformou uma versão digital do festival vendendo ingresso a 20 euros, né? Pessoas de 152 países já estão confirmadas no festival que compraram o ingresso, né? Então, olha a mudança de hábito, olha as pessoas gastando dinheiro no digital para ver uma experiência 100% digital. E como consequência direta, uma coisa que tem uma penetração gigantesca no jovem, que rouba tanta atenção, que para mim é o Fortnite, que é um dos principais jogos hoje em dia que tem no mundo, rouba atenção de Netflix, rouba atenção de Globo e por aí vai, que lançou uma plataforma 100% focada em shows, e Party Royale, que eles chamaram, que você entra apenas para viver uma outra vida num ambiente digital, né? E por mais assustador que isso possa parecer no longo prazo, olha quão transformacional é isso. Você dentro de casa, vivendo uma segunda vida no universo digital, se relacionando com novos jogadores, com outras pessoas de diversos cantos do mundo, vivendo isso, né? Então, como que as marcas conseguem entrar nessa conversa? Como que as marcas, em termos de comunicação, conseguem se antecipar e ver que tem um espaço para elas também participarem? Esse é o novo normal para mim. Eu vou falar, então, antes do Pierre, que vai um pouquinho para o Harry e para o Pierre. Pronto, aí é onde eu trago o Nordeste para a discussão. Pierre, é verdade que metade da população do Nordeste não tem acesso à banda larga, não tem internet. Eu estava estudando isso, mais ou menos 28 milhões de nordestinos não têm acesso à internet. O dado é do ano passado, e é isso que eu falo. Quando eu vejo todo mundo falando do novo normal, a conversão digital, e aí eu me deparo com uma população que a gente tem metade de um consumidor deficiente digital, né? Não é que o iFood não vai entregar na cidade dele, ele não tem o sinal da internet, né? E como é que a gente vai fazer para esse novo normal? A gente precisa fazer, na minha visão, políticas públicas, sociedade civil. Ambev tem um papel aí também super importante, tenho certeza já deve estar pensando. Como é que a gente faz a inclusão digital do nosso povo, né? Porque eu acho que o novo normal vai chegar, mas nós não temos capacidade, porque metade do nordestino não tem acesso, né? Então, assim, para mim é um problema sério, e foi por isso que eu trouxe o webinar para a gente falar. Você vê o Porto Digital super bem, com empresas faturando mais, contratando. Por outro lado, né, você vê, a maioria dos clientes são de São Paulo. A Ambev aí também dando 1000 soluções, mas a gente tem metade do nordestino que não vai ter acesso ao novo normal. E aí, Pierre, me diga, você que entende da coisa da tecnologia, você acha que vai haver políticas de inclusão digital? O que é que você vê aí para a gente no Nordeste, até para facilitar esse novo normal, né, para esse consumidor nordestino aí? Tá sem som. Deixa eu tirar o dele. Você tirou o som dele. Pronto. Agora. Desculpa. Ativar aí. Veja, quando a gente está falando do novo normal aí, a gente precisa entender que é até duas coisas acontecerem. Uma, descobrir uma vacina, ou a outra, o vírus cumprir o seu ciclo de vírus, como aconteceu, por exemplo, com a gripe espanhola, né? É lógico que algumas coisas ficarão, né? A primeira, alguns mercados sairão muito machucados, como, por exemplo, o mercado de aviação. Não passa pela cabeça de ninguém mais pegar um avião, vai para São Paulo, ter uma reunião de 2 horas e voltar. Essa é uma coisa que não existe mais, porque vai ser natural você só vai para São Paulo para você ter um encontro comercial. É diferente de um happy hour com alguém e tal. Mas o bate-papo você não vai precisar mais. Veja, os dados de acesso à internet, Carlos, no Nordeste, eles são 78% das casas têm banda larga, tá? E 64% das pessoas têm plano de dados no seu telefone, ou mesmo aquele prezão
aquele pacote de dados que você utiliza. Então, a maioria já tem banda larga, né? Então, esse não é o principal problema realmente. E esse acesso ele tende a aumentar. Quando a gente está falando desse novo normal, é preciso a gente ter em mente que a gente vai voltar ao normal. Só que esse normal pode ser, não vai ter muitas viagens a negócios, alguns mercados saíram machucados, vai ter gente trabalhando mais em home office, essas coisas, mas é uma configuração que talvez já acontecesse no futuro e que foram antecipadas, né? Mas a vida, ela volta ao normal. Né? Como eu disse, quando o ciclo do vírus se esgotar, há mais alguns meses, ou mesmo a vacina for descoberta, a gente vai voltar. Tem até um caso na gripe espanhola, tem um artigo de Nelson Rodrigues, em 1963. Ele tinha 6 anos quando a gripe espanhola chegou no Brasil, e ele dizendo que era um horror, né? As pessoas, só que era muito pior, as pessoas morriam na calçada, na rua, o caminhão passava e saia recolhendo, às vezes o cara não tinha nem morrido, botava em cima do caminhão e levava para o cemitério. Era um horror completo. E ele vem dizendo assim, que depois a gripe foi embora, um dia, de repente, ninguém mais pegava a gripe, e o carnaval chegou e foi uma loucura, como foi o maior carnaval de todos os tempos. Né? Inclusive, nesse carnaval, eu até separei aqui, Carmen Miranda fez uma música, na verdade não é dela, né? Ela interpretou a música, falando justamente disso, né? Diz o seguinte a música, só para a gente entender. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir. Sem demora fui tratando de aproveitar, beijei na boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia, dancei um samba em traje de maiô e o tal do mundo não se acabou, né? Então, assim, a vida acabou voltando ao normal, então a gente vai, obviamente, daqui a uns anos lembrar dessa história de maneira muito ruim, porque o ano foi perdido, né? E muita gente deixou de viver também, né? E sem contar a quantidade de mortes que nós tivemos, né? Então, assim, a gente já morreu mais de 50 mil pessoas no Brasil, a gente não conseguiu encontrar, na verdade, um caminho correto, as pessoas não fizeram o distanciamento social que precisava ser feito, como foi em outras localidades. Então, a gente acabou atrasando muito o nosso potencial de combate ao vírus, mas, como eu disse, o mundo não vai se acabar, a gente vai voltar, as coisas vão voltar a funcionar, mas a gente precisa ter em mente que a gente falhou enquanto país, quando a gente vai caminhar para ser o pior exemplo mundial de Covid. Né? Esse é um fato. Não tem. Está morrendo 1.000 pessoas por dia. Amanhã, por exemplo, é um dado. Todo mundo tem que ficar ligado nos dados entre terça e sexta-feira. Né? Porque final de semana cai, e na segunda-feira reflete isso também, porque não tem tanto lançamento no sistema de óbitos. Né? Então, aí a gente precisa ficar claro isso. Mas, como eu disse, eu acho que a gente vai voltar, e vai demorar um pouco mais, né, para voltar ao normal, mas a gente precisa ter claro as falhas que nós tivemos nesse nosso processo, que a gente falhou enquanto nação. Isso é uma coisa muito importante para ser dita. A gente era para ter saído. Você vê que outros países saíram muito rápido, né, na pandemia. A gente não consegue sair dessas 1.000 mortes por dia. Já faz mais de um mês que está morrendo 1.000 pessoas por dia. Todo dia cai 5, 6 mortes. Entendeu? Então, assim, é muito triste o que a gente está vivendo, mas eu acho que o aprendizado que vai ficar é que a gente vai precisar, na verdade, se programar para desastres como esse. Né? Porque no fim é um desastre, né? É um desastre. Posso abrir para as perguntas do público aqui, dos participantes? Vai, Dani. Certo. A primeira aqui para cá. Pergunta: como é que a Lídia está reagindo com esse novo cenário na área de eventos? Como é que está se reinventando? Quais são os planos para agora? Então, a Lídia, a gente tem 2 nichos, né? A gente tem um nicho corporativo e um nicho social. A gente faz em média, há 8 anos eu tenho a Dreams, a gente faz em média 120 eventos sociais, entre casamento, 15 anos. Esses, eu não tive cancelamento. Pessoas estão se reagendando. Eu tenho até casamento aqui em São Paulo, de agosto desse ano, ficou para agosto do ano que vem. É como se a gente tivesse pego um ano e jogado para frente. O nicho de eventos sociais. O corporativo, na semana que suspendeu tudo, a gente estava fazendo a Campus Party de Manaus, que a gente atende Norte e Nordeste. E, assim, esse foi cancelado, não vai voltar, e estão fazendo um formato digital. Então, assim, no corporativo, quem estiver aí me escutando, for da área de eventos, eu não vejo um bom prognóstico. Vai todo mundo meio... Se tiver um endomarketing, vão fazer tudo online, mas
live marketing vai sofrer um pouco, né? Vai ter que se transformar no digital, mas o corporativo eu tive cancelamento mesmo, eu não tive adiamento, eu tive cancelamentos. E alguns com adaptação, tive que reduzir um pouco o nível de produtores, mas o meu núcleo de comunicação, de branded content, de comunicação corporativa, de marketing de influencer, a gente está bombando marketing de influencer. É como o próprio Pierre falou, a gente está se adaptando. O nicho de evento realmente está sofrido e eu acho que vai ser um dos mais lentos a voltar aí na cadeia produtiva, principalmente evento popular, né? Evento popular, aberto a público, com prefeitura. Eu acho difícil um prefeito ter coragem de dar um alvará ou de fazer investimento nessa loucura de um carnaval, por exemplo, onde que vem gente do mundo inteiro, brasileiros pegam avião do mundo inteiro, sem vacina. Então, eu acho que... Eu estou o seguinte, eu acho que... O que é que eu estou fazendo para me reinventar? Eu parei de reclamar e botei a mão na massa. E estou estudando e estou correndo atrás. Inclusive, esse webinar aqui foi muito produtivo para isso. Escutar um pouquinho o que a Ambev está falando, o que o Portugal está falando. Eu acho que é isso. Tem que correr atrás de informação. E é o caminho mesmo, porque a música foi muito pertinente de Pierre. Eu espero muito que exista uma marchinha nova para o carnaval, porque eu tenho realmente esperança que o carnaval aconteça e que isso vai voltar, viu, Pierre? Essa música vai voltar. Vire história. Mas, de fato, a indústria de eventos teve um baque de 98%, não é? O Sebrae soltou esse dado, acho que um mês atrás, ou 20 dias atrás, é muito impactante para quem vive desse setor. Mas vamos lá, Jean Carlos pergunta, eu vou dirigir para o Harry, ele pergunta para todos, mas eu acho que bate mais no que o Harry vem falando. De fato, existe um retorno de imagem para uma marca que investe em live? O retorno de imagem e não só isso, uma possibilidade de você entreter o consumidor com alguma coisa que seja relevante para ele, né? Então, num cenário atual onde sábado à noite agora ele não teria oportunidade de sair para ir para uma festa, para curtir um show em praça pública, a live se torna essa opção. Então, o retorno de imagem, é associado ao perfil da live, ao perfil do artista que está tocando, ao que é a mensagem que o artista transmite. E, além disso, dependendo da estratégia da marca, faz sentido até para você aumentar um pouco a curva de awareness, de conhecimento da própria marca, né? Então, por exemplo, as próprias lives vêm ajudando muito o Brahma Duplo Malte a se solidificar como uma marca que realmente veio para ficar, uma marca com boa aceitação e, mais do que isso, é uma boa presença de mercado. É uma exposição imensa, não é? Porque cada live dessa, o alcance da marca é muito maior do que num show normal, por exemplo. Você tem uma live com 3 milhões de views, isso é uma exposição para uma marca muito grande, muito mais do que num show. Paulo... Desculpa? Não, só ia concordar e ia trazer um pouco mais de dado, né? No fim das contas, as lives começaram como o Gustavo Lima, o Jorge Mateus, que bateram 3,5 milhões de pessoas simultâneas, o que é muita coisa, bateram todos os recordes, entregam sim uma presença de marca, entregam uma mensagem muito bacana junto com o artista. E eu acho que, no fim das contas, essa parceria veio para ficar, né? Como o artista, a celebridade, consegue entregar muito para a marca e a marca consegue entregar. Então, essa relação de simbiose, eu acho que é vista com bons olhos e é uma das coisas que vai, sem dúvida, perdurar para quando as lives perderem todo esse ineditismo que ainda tem. Eu, particularmente, estou adorando, porque assistir show de casa é bom demais, rapaz. Não tem aperto, não tem que ficar em pé, ótimo. Paulo Vitor, ele pergunta para todos, mas eu vou endereçar para o Pierre, que eu acho que é quem pode responder melhor. Existem alguns segmentos que podem sumir e outros que podem ser criados. Desculpa, existem alguns segmentos que podem sumir e outros que podem ser criados? Se sim, quais? Pierre? Gente, alguém está tirando o som dele. Está pensando. Porque ele consegue. Pronto. Porque eu tiro o som na hora que eu não falo, porque como eu estou aqui, minha filha aqui não é home office não, pô, aqui é confinamento, é diferente. Aí tem um monte de pirralho gritando aqui, não... Mas enfim, veja, alguns setores sairão muito machucados, né? Como eu falei de aviação, por exemplo, tem um setor que vai sair muito mal, mas muito mal. Talvez pior do que o de aviação é o de ensino superior, porque eu não consigo imaginar ninguém assistindo uma aula presencial agora. Em agosto, daqui um mês. Isso. Além disso,
Ninguém quer pagar a mensalidade cheia, ou mesmo com 10% de desconto, para ficar assistindo alguém na frente dando aula remota, porque também não é isso que você contratou ou que você espera. Por mais, lógico, você fez isso agora porque estava no meio do semestre e foi melhor para acabar o semestre. Então, mas todo mundo vai trancar. Então, assim, esse setor vai sofrer muito agora. Há uma expectativa aí de queda de 80% de novas matrículas. Isso é, se você ia matricular 2.000 novos alunos, você vai matricular só 400 agora. Então, assim, esse setor vai sair arrasado aí dessa história. Alguns outros setores também vão sair muito mal dessa história. Agora, o varejo, por exemplo, agora isso representou uma oportunidade para quem já estava muito bem posicionado. O caso clássico, é óbvio, é o da Magazine Luiza, por exemplo. Esse se saiu muito bem. O setor de eventos, obviamente, está saindo com muita dificuldade, porque está sendo, como o Carla colocou, né? Tudo jogado para o ano que vem. Agora, isso, como eu disse, se por um lado tem uma dificuldade, alguns setores, o próprio setor de ensino superior, se tivesse se preocupado antes em fazer um EAD de qualidade, não colocar esse lixo que está aí só para vender curso a R$ 129, estaria hoje nadando de braçada. Quer dizer, mas no mercado ninguém se preparou para fazer um EAD de qualidade para que você fizesse quando você tivesse tempo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, de uma plataforma que acabou de chegar no Brasil, chamada Doméstica, com K. Eles contrataram, é uma plataforma espanhola, tem cursos de altíssima qualidade, né? Cursos curtos, custa R$ 39, R$ 49, excepcionais. Eu já fiz 4 cursos aqui durante essa quarentena. E aí eles contrataram o Marcelo Tais agora para fazer o curso de comunicação dele, um curso espetacular, que em 2, 3 dias você acaba. Quer dizer, você precisaria de 60 horas na universidade, talvez 2 disciplinas para ver o que o cara fez. Um negócio muito bem arranjado, porque o design conta muito. Então, assim, se você consegue hoje, tem capacidade de designar as coisas, isso vai fazer toda a diferença, seja no comércio, seja na tecnologia, seja no ensino, seja onde for. Quando você consegue fazer... E eu estou vendo as lives, a grande maioria das lives, olha só, elas são ruins, elas não são boas. A gente não conseguiu... eu vi aquela live mundial que a Lady Gaga organizou, aquilo foi um show de horrores, né? Todo mundo saiu gravando uns vídeos, um negócio horroroso, pô. Eu prefiro muito mais aquela live raiz do cara do Raça Negra, que estava completamente embriagado, e eu passei o dia bebendo junto com ele ali, um karaokê chechelento, que chegou a dar no total 19 milhões de views, ali, chegou a ter quase 3 milhões de pessoas simultâneas, porque pelo menos era aquela bagunça mesmo, o cara incorporou o espírito do negócio, né? Mas as lives, por exemplo, a gente não conseguiu colocar uma qualidade, por exemplo, porque o que você poderia esperar de uma live? Por mais que seja um negócio improvisado, tem dificuldades e tal, mas você pega um programa de auditório da Globo, podia ser um negócio daquele nível de qualidade, entendeu? A gente não conseguiu dar o nível de qualidade que a Rede Globo dá para as lives, não, para você ver como funciona. Aliás, a televisão, ela se fortaleceu muito durante essa pandemia, principalmente a Rede Globo. Por quê? Porque se adaptou com uma velocidade incrível, conseguiu catracar até novela, pô. Os caras pegaram uma novela antiga que está dando mais audiência do que a novela que estava passando. Então, assim, já passou. Então, eles conseguiram catracar com uma velocidade impressionante, né? Mas por quê? Porque há gente preparada para fazer isso, né? Então, assim, o que a pandemia mostrou é que a gente precisa se preparar para quando o cisne negro aparece, né? A gente precisa se preparar para esses momentos, para fazer. Eu estou vendo agora, por exemplo, a Universidade Federal de Pernambuco, que é onde eu sou professor, é uma vergonha, os caras não conseguem colocar aula online. Pô. As federais eram para estar liderando esse esforço, mas você vê que qualquer particular consegue fazer. Mas, só voltando à pergunta, como eu disse, esses são setores ali que eu acho que tem dificuldades. Agora, outro setor que vai passar por dificuldade é quem fundo imobiliário, quem tem prédios comerciais. A gente já viu a Faria Lima, tem prédios inteiros sendo entregues. Então, isso vai abalar o funcionamento das cidades, mas talvez para uma mudança um pouco melhor. A pandemia pegou todo mundo de surpresa e mostrou as fragilidades, né? Todos os mercados, em todas as áreas. Nosso tempo aqui acabou, a gente já foi. Eu queria muito agradecer, Harry. Eu sei como é difícil o seu horário aí na Ambev.
você conseguir parar. Muito, Pierre, também muito obrigada, foi muito construtivo. Obrigada, Dani. Harry, Obrigado a você. muito obrigada. Pessoal, brigadíssimo. Eu que agradeço pelo convite. A gente conseguiu aqui um monte de informação bacana para quem acompanhou. Pierre, obrigada. Harry, obrigada. Carlinha, mais uma vez, obrigada pelo convite. Vamos encerrar a nossa live. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, até lá. Um Obrigada. abraço. Muito obrigada mesmo.